tarde a todos. Boa tarde. Tudo pronto, gente? Ninguém precisa responder de novo. Boa tarde. Ao vivo alguém? Ninguém? Quem começa? Quem começa? Mister, começar aqui. Como é que foi esse retorno, agora com calor intenso no Rio de Janeiro, né? Na sua primeira passagem, chegou, tinha calor, óbvio, mas agora o calor muito maior. Como é que essa questão do calor pode, inclusive, atrapalhar esse início de trabalho, essa pré-temporada, com esse grupo principal? Bom, boa tarde a todos. Vamos começar a nova época, eu também com vocês já começaram, mas é o meu primeiro dia de treino. Em relação à tua pergunta, claro que o calor tem interferência no treino, em função também da intensidade do calor, nós também mudamos a hora do treino. Portanto, quando vocês tiverem uma indicação que o treino é uma hora, pode ser mudado em função do tempo, ou seja, do calor, e isso vamos ajustando conforme a temperatura alta, que é o caso de hoje, a treinar um pouco mais cedo, mas mais nada da normal. Mister, a gente sentiu a ausência de dois... Bruna Delta, da Record. A gente sentiu a ausência de dois jogadores, né? O Gabigol e o Pablo Maria. Você tem conversado com esses jogadores, com a diretoria? A gente sabe que o Marcos Braz está lá na Itália tentando assinar o contrato, né? Fechar com a Inter de Milão o contrato do Gabigol. E o Pablo Maria esteve na Inglaterra tentando, né, também fechar a negociação com o clube inglês. O que você sabe desses dois jogadores? São dois jogadores que você quer contar nessa temporada? Bom, são dois jogadores com dossiês completamente diferentes, como vocês sabem. O Gabi não é jogador do Flamengo, o Gabi é jogador do Inter de Milão, o Pablo sim, o Pablo é jogador do Flamengo. O Pablo foi, como a grande maioria dos jogadores se destacaram pela brilhante época que fizeram, tem mercado, tem procura, mas isso está entregue ao departamento, neste caso, diretivo, eles é que têm o dossiê dele, não sei exatamente o que é que se está a processar, como o do Gabi. O Gabi também é um jogador como o Pablo, são dois jogadores que nós queremos muito, que eles façam parte do nosso plantel, do nosso, como é que vocês dizem, do nosso elenco, e portanto estamos confiantes. Do Gabi estamos confiantes, porque tem muito a ver com aquilo que a administração do Flamengo conseguir. Com o Pablo, é uma questão que também tem a ver com a administração do Flamengo, mas já está num plano diferente. Se sair, será sempre como a direção do Flamengo está a fazer, em defesa das vantagens que ela possa ter, não só desportiva, mas também financeira. Oi, mister. Boa tarde, Ricardo Lai, Fox Sports. Em relação a essa nova temporada, quem foi titular, quem, né, normalmente jogava no time, leva vantagem nesse início de trabalho para os primeiros jogos, para começar como titular? E qual a programação de jogos, né, desse time, né, que você pretende colocar já para ir ganhando ritmo, já que tem a Supercopa, né? Sim, são duas perguntas que têm razão de ser neste momento, mas cada treinador pensa diferenciado, ou seja, em relação à primeira pergunta, claro que a vantagem será sempre dos jogadores que trabalham comigo há 7 meses, todos os outros jogadores que vêm reforçar o plantel, vêm reforçar o elenco, vou novamente dizer, reforçar o elenco. À partida, não tenho conhecimento tático daquilo que os outros têm de 7 meses comigo, portanto, quem está comigo está em vantagem, mas eles também vão recuperar seguramente nas nossas ideias
e muito mais fácil de entrarem numa equipa onde todos os seus colegas já sabem a maneira de trabalhar, já sabem as ideias da equipa e, portanto, isso tudo é muito mais fácil para o treinador e para a equipa eles aprenderem, a sua aprendizagem ser mais rápida. Em relação à segunda pergunta, faltando 2 semanas para a primeira decisão, não é? Que é a Supercopa dia 16. Nós vamos aproveitar os jogos do estadual para fazer a pré-época. A palavra certa é mesmo esta. Os jogos do estadual para nós vai ser a nossa pré-época, ou seja, a equipa que tem vindo a jogar vai jogar ainda quarta-feira contra o Fluminense e depois dia 3 no Maracanã contra o Rezende já joga a maior parte destes jogadores que faziam parte o ano passado do elenco, mais os que chegaram, e no dia 9 a mesma coisa. Portanto, os últimos 2 jogos do estadual antes da final da Supercopa serão jogados por esta nova equipa. Jorge, boa tarde. Guilherme. Perguntar para o senhor, a gente viu o senhor fazendo um treino ali específico com o Lázaro, hoje o Lázaro no treino, o Mateuzinho também. Ano passado, o senhor estreou o Reinier trazendo ele da base. Esse ano o senhor pretende, no planejamento do senhor, contar com jogadores da base no profissional? E uma outra pergunta aqui rapidinho. Na quarta-feira, como o senhor falou, o mesmo time, e no sábado o senhor pretende já comandar o time na beira do campo? Em relação à questão que me fizeste individualmente dos jogadores, claro que a base, a formação do Flamengo é muito boa. Felizmente tem jogadores com muito talento. Nós temos que tentar ajudar a desenvolver esse talento e vamos pôr com a equipa profissional, eles também são profissionais, mas que a primeira equipa, ou que vamos chamar 2 ou 3 jogadores que vão fazer o ano todo connosco com a equipa A. Inclusive está o Lázaro. Fizeste uma outra pergunta que era... Não, sábado, como eu disse, sábado não há jogo. Domingo também não, é segunda-feira. Portanto, o jogo é dia 3. O jogo é dia 3 com o Rezende, quarta-feira com o Fluminense. Aí não vou estar na bancada, não é? E depois no outro jogo, na segunda-feira, dia 3, já tem a ver com este grupo, já vou estar no banco, no comando da equipa. Mestre, boa tarde, tudo bem? Guido Nunes, da TV Globo. Esse ano o Flamengo tem por ter sido campeão brasileiro e também campeão da Libertadores, já começa o ano com decisões, né? Você mencionou a Supercopa do Brasil e também tem a Recopa. Como é que isso não é uma coisa que é tão comum assim, né? Não são todos os times que conseguem. A questão, além da preparação física, já tem que ter essa preparação mental de iniciar a temporada com jogos decisivos. Não, o mais difícil não é preparar a equipa mentalmente para essas 2 novas competições, a Recopa e a Supercopa. O mais difícil é o tempo que tu tens para preparar a equipa, praticamente, com 2 semanas para a primeira decisão. E como todos sabem, a pré-época é uma pré-época por menos, com todos os treinadores, acho eu. É o momento da época mais intenso, mais forte, e nós vamos o fazer com essa, não fugindo da nossa metodologia de treino, sabendo que a equipa, quando jogar para o estadual, porque vai fazer do estadual os seus jogos da pré-época, vai parecer pesada, carregada, mas isso, para teres umas coisas, para perderes umas coisas tens que ter outras. E as 2 competições, portanto, uma a 16, outra a 19 e a 26, a segunda já temos mais tempo de trabalho, mas há uma vantagem que estes jogadores já estão a trabalhar comigo há 7 meses, o ano passado quando eu cheguei aqui era completamente diferente, portanto tenho uma vantagem de 7 meses que me garante a segurança e a confiança para começarmos a ganhar o primeiro título. Mister, boa tarde. Monique Danello, do Esporte Interativo. O Marcos Braz esteve aqui com a gente várias vezes nessas últimas semanas nas apresentações de jogadores.
foi sempre muito perguntado sobre a conversa que eles teriam com você para uma possível renovação de contrato. Na última vez ele disse que essa conversa ainda não tinha acontecido, porque tem muita coisa acontecendo aqui também. Queria saber de você como é que está isso. É natural que continuem especulações enquanto não tem uma definição. Em Portugal saiu um interesse do Porto em contar com você ao fim dessa temporada. Como é que está essa situação da conversa com o Flamengo? Bom, é exatamente isso que o Sr. Marcos Braz disse, ou seja, nós quando partimos, antes de partirmos para a definição do Campeonato Brasileirão, faltava sensivelmente uma jornada e nós três falámos, eu, o Marcos e Bruno, com o conhecimento do Presidente. Eles falaram comigo abertamente, se eu disseram-me que o Flamengo estava interessado no meu trabalho, eu fiquei, como é óbvio, satisfeito por reconhecerem o nosso trabalho, mas também disse a eles, que foi o que ficou combinado, nós os quatro, que só seria definido, queria estar naquele momento com a minha concentração no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, e não sabia se ganhava a Libertadores. Não tinha a certeza, mas certeza não há no futebol, mas estava convicto disso, e queria estar no Campeonato do Mundo, na final do Campeonato do Mundo, como tivemos, e a partir daí, quando chegássemos, íamos falar. Comecei hoje o meu primeiro dia, e a partir daqui vamos, de certeza, falar. Há outras coisas com prioridade, como é o caso, como vocês falaram agora, do Gabi, do Pablo Marinho. Acho que nesse momento essas duas questões para a equipa têm mais prioridade, se calhar que a minha. Mister, Bruno Cantarelli da TV Bandeirantes, eu queria te perguntar em relação ao elenco do Flamengo, a força desse elenco, 5 novos reforços para a temporada, que nível chega esse elenco do Flamengo para esse ano? É um elenco mais forte em relação ao ano passado? E se ainda há espaço para novos reforços, novas peças? Se você ainda pensa em novos jogadores? Sim, teoricamente é mais forte. Mais forte porquê? Porque os que ficaram têm, não digo uma época, têm 7, 8 meses comigo. Portanto, seguramente está mais forte. Estes novos jogadores que vieram ajudar a melhorar a quantidade e a qualidade do elenco foram jogadores que nós estudámos não só pelas suas características individuais, mas também pelo aquilo que o elenco, ou seja, a equipa, mais necessitava. Enquadrámos elas desportivamente e financeiramente. A gente, treinadores, às vezes podemos querer um jogador, mas financeiramente o clube não tem possibilidades, mas dentro daquilo que era a área financeira de alguns jogadores, nós focámos nesses jogadores e estamos muito satisfeitos. Eu estou muito satisfeito particularmente com aquilo que a direção do Flamengo fez em relação a estes novos jogadores. Ainda respondendo à sua pergunta, claro que ainda está aberto mais um ou outro jogador que possam entrar dentro do time, de forma que nós possamos analisar qual é o setor que tem e queremos ter duas hipóteses mais niveladas para todas as posições, portanto, começando no keeper e acabando no número 11. Mister, aqui é Gustavo Henrique. Eu não sei se você teve tempo para analisar, mas você consegue me responder o teu grau de satisfação com a forma física dos jogadores nessa reapresentação, ou foi muito pouco tempo e não dá ainda para você responder? Não dá. Hoje foi o primeiro treino, nós estamos a fazer treinos de adaptação. Dá para perceber que os jogadores durante as férias trabalharam alguma coisa, e quando eu digo alguma coisa não sei a intensidade porque não estava com eles, mas dá para perceber hoje neste teste que eu fiz hoje de corrida, que é obrigatório eles a correrem uma volta em X tempo, e quando um jogador consegue fazer isso, normalmente já traz algum conteúdo físico das férias. Praticamente todos apareceram mais ou menos. Mister, boa tarde. Aqui na sua direita, Ivan Halpe, Globo.
O senhor teve a oportunidade de assistir aos 2 últimos jogos no Maracanã, desse time que está jogando o Campeonato Carioca. Quais foram as suas impressões sobre esses garotos? Houve algum destaque positivo, algum jogador que tenha se destacado? Quais foram os pontos positivos no geral que o senhor pode dizer para a gente? Este estadual para o Flamengo tem sido ótimo, porque dá para revelar os novos talentos que o Flamengo possa ter no futuro, que é os meninos da base, e alguns deles estão a aproveitar a oportunidade. Há 2 ou 3 jogadores que vão fazer parte, como eu disse, da equipa principal, mas não foi por causa destes jogos, porque eu já os tinha incluído na minha lista para eles fazerem parte do trabalho para o ano da equipa profissional ou da equipa A. Foi a reforçar a minha ideia, porque os via jogar agora muito mais, vi-os mais, portanto, em competição com o que eu via quando eles jogavam na equipa sub-20, quando eu chamava-os aqui a trabalhar connosco, e portanto há meninos que vão ter um futuro para o Flamengo e para eles muito brilhante, e vão ter a sorte também de pertencerem a um time que vão ter uns colegas que vão os educar e vão os ensinar o que é de ser responsável pela esta carreira que eles abraçaram e que gostam profissionalmente, porque só jogar não chega, é preciso ter mais virtudes, não ser só jogar, não ser só tecnicamente, e eles vão ter uns colegas que os vão ajudar a perceber isso. Jorge, aqui. Boa tarde, Pedro Torre, ESPN Brasil. Lá em Doha, na véspera da decisão contra o Liverpool, veio à tona a questão das premiações do departamento de futebol, os jogadores, enfim, abririam mão de parte para repartir com os funcionários, e parece que na época não tinha ficado bem resolvido. Nessa reapresentação, esse assunto ainda está entre os jogadores, entre vocês? É algo ainda a ser discutido ou é um assunto já superado, ficou para trás? Inclusive veio até à tona, na época da demissão do Paulo Pelaipe. Não, é um assunto separado, está resolvido. Antes de chegar ao Brasil, portanto, quem tem a responsabilidade assumiu e resolveu todas essas questões, e já que falou nisso, os jogadores, os profissionais do Flamengo tiveram um gesto muito bonito, não é? A tirar 30% deles para distribuir pelas outras pessoas que fazem parte desta casa, e portanto isso nunca foi problema, foi incómodo no momento, mas nunca foi um problema. Se todos os problemas fossem esses, era fácil de resolver. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, André Pessoa, Globo Sport TV. Você citou a busca ainda por alguns setores para nivelar, né, para ter as opções. Seria, de repente, uma lateral direita, que você acabou perdendo o Rodinei, você via você até usando o Berril, e teria em algum outro setor? O ano passado você tinha comentado esse desejo no ataque, com a chegada do Pedro, essa necessidade foi sanada? Foi. Exatamente, foi sanada. Portanto, se a gente equilibrar mais o nosso time, será sempre para a última linha, porque do meio campo para a frente, praticamente ela está definida. Não quer dizer, às vezes isto na futebol aparece uma vantagem, aparece um momento especial, único, que às vezes não se pode perder, mas se isso não acontecer, o nosso equilíbrio em relação ao time será sempre a última linha agora. Boa tarde, Mister. Thiago, TV Band. Queria saber o que te motiva para 2020. Vocês venceram quase tudo em 2019. Qual o seu sonho para 2020 aqui no Flamengo? E se você estava ansioso de voltar ao Flamengo, você voltou antes do que os jogadores, a representação era hoje, semana passada você já estava aqui. Por que você voltou antes? Tinha uma saudade, uma ansiedade? Bom, eu voltei mais cedo porque eu gosto de saber tudo, gosto de me organizar antes do dia D, naquele dia que era a nossa apresentação, que foi hoje. Portanto, eu quis me integrar dentro daquilo que à partida, quando partimos para férias, pedi para ajustar em várias coisas, inclusivamente o CT, os campos, e como vocês viram, as coisas estão diferentes, se calhar não deram por isso.
E portanto eu quis estar próximo e também quis estar próximo dos jogadores novos que foram contratados, que portanto tive a oportunidade de já individualmente falar com eles, ganhei tempo, porque é assim que eu sei trabalhar. E em relação à segunda pergunta, é claro que nós fizemos uma época espetacular ano passado, mas ficou-nos a cereja em cima do bolo, e a cereja em cima do bolo foi termos feito uma grande partida, ainda nunca falamos sobre isso, afinal contra a melhor equipa naquele momento, já era considerado no mundo, e ainda é, desde que jogou connosco ainda não perdeu jogo nenhum, virou-os todos, parece que estão a virar frangos, e portanto essa final ficou-nos, a mim ficou atravessada na garganta, e esse é um dos meus grandes objetivos individuais, é chegar lá novamente e ganhar o Campeonato do Mundo. Oi, Mister, boa tarde. Luana Trindade, da Flá TV. A gente está ao vivo nesse momento e 2 torcedores enviaram perguntas para você. O Pedro Almeida escreveu: o Flamengo se qualificou bastante esse ano. Qual é a principal característica que um jogador precisa ter para jogar no seu time? E o Felipe dos Santos: o Flamengo ganhou quase tudo ano passado. Como manter a equipe motivada para esse ano? Bom, ele disse quase tudo. Portanto, o quase tudo ainda falta alguma coisa para ganhar. É exatamente para isso que a gente corremos, é para o quase tudo que nos falta. As características básicas dos jogadores que nós escolhemos, claro que ela passa pela qualidade técnica, mas também associada àquilo que nós achávamos que precisávamos, que o jogador tivesse umas características individuais para juntar à criatividade da equipa coletiva e para que isso se juntasse e a equipa fosse mais forte. O que é que ele precisa também de ter? A minha exigência tática é determinante, mas isso vai ser um tempo que eles vão trabalhar comigo e vão aprendendo, porque é raro o jogador que chega ao pé de mim, venha de onde vier, que não tenha as mesmas ideias que eu. Não estou a dizer que ele veio de treinadores que não sabem o que é trabalhar taticamente, não é nada disso, mas que é de treinador, tem as suas exigências, tem a forma de olhar para o jogo, eu tenho uma forma de olhar única. Eu olho para o jogo, eu trabalho como os meus jogadores, única. Já não é única porque há muita gente em Portugal e não a seguir, mas era única. Foi criada por mim. Ok? Obrigado.